Bom dia, galera. Aqui, galera, vou mostrar uma novidade insana aqui, galera. Vou mostrar agora uma novidade massa aqui que eu editei aqui, galera. Vou mostrar aqui o painel aqui mostrando os KM, beleza? Deixa igual 19, Vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Então, galera, segue meu canal e compartilhe pra mim trazer mais novidades, entendeu, galera? Deixa no meu melhor mapa de atual, meu APK que vai se lançar desse aqui, galera. Então, funcionando tudo, as coisas que existia no jogo, tô ativando tudo para funcionar, beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Fica o vídeo aí. Falou e fui! Pelo capa 10, eu falei pra ele, não me responsabilizo pelos meus atos atuais sobre cabeça de efeito e todos perfeitos. Eu tenho 5 em haver, né, cara? São 10 nessa noite, crônica. Os guri, pá!